um painel agora, Inovação, Sustentabilidade na Saúde Pública. Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Boa tarde. Nós somos do Hospital Municipal de Cubatão, que ele é administrado, né, pela Damasco. Nós estamos aqui hoje para falar de um tema, né, que a gente costuma brincar que a gente fala meio tecnês, né? Então a gente vai aqui também adaptar a nossa linguagem aqui do nosso dia a dia e para falar um pouquinho também do nosso serviço, como ele funciona. E a gente costuma dizer, né, que a gente fica por trás dos bastidores, porque os pacientes não nos vê, né? E contar um pouquinho para vocês também dos nossos desafios, tá? O tema da nossa apresentação, antibióticos, um caminho cheio de obstáculos, justamente pensando na dinâmica nossa do dia a dia, pensando nessa Eita, tá difícil para falar hoje, né? Pensando nessa diversidade que a gente tem no trabalho e, ao mesmo tempo, que a gente trabalha em equipe multidisciplinar. Então, a gente faz todo esse olhar 360 dentro da unidade, tá? Aqui para falar um pouquinho do nosso hospital, tá? O nosso hospital ele conta aí com um total de 146 leitos distribuídos, né? Entre semi-intensiva, unidade de terapia intensiva, semi-intensiva, unidade de internação, a maternidade, pediatria. Então, nós temos diversos tipos, né, de clientes durante o atendimento. Aqui para falar um pouquinho, né, que eu estou aqui também representando a pessoa, né, e o departamento também do controle de infecção. O serviço de controle de infecção, né, o SCIRAS, que a gente fala agora, que é relacionado à assistência à saúde, a gente respira o dia inteiro controle de infecção. Então, a gente fala o dia inteiro de antibiótico, como é o estado do paciente, faz essa avaliação clínica também. Dentre das nossas atribuições, tá? A gente faz, então, um levantamento, análise, e a gente dispara essas orientações para os nossos pares, né, para os nossos parceiros aí de trabalho. Então, quando a gente fala em disparar essas orientações, vai ser o assunto que lá na frente a gente vai chegar um pouquinho mais, que a gente vai se estreitando aqui no decorrer da nossa apresentação. Nosso departamento ele é composto pela médica infectologista, que hoje, infelizmente, não pôde estar presente também, que é a doutora Ana Paula Bahia, eu como enfermeira do controle de infecção, e nós temos duas técnicas de enfermagem também, a nossa Jane também está aqui presente hoje, e uma delas não pôde estar presente. Então, esse é o nosso time dentro do controle de infecção. O serviço ele é relativamente novo, né? Se a gente for parar para pensar, né, a nossa legislação aí é de 1998, então, dentro do hospital como um todo, é um serviço também relativamente novo, né? Aqui um pouquinho da minha apresentação, né, de quem eu sou, de onde eu vim. Durante o meio do caminho, né, o controle de infecção me chamou muita atenção justamente pela diversificidade. Não sei por que a gente tenta falar a palavra que está difícil para falar, né, mas a gente segue firme nessa. Então, eu estou no mercado em saúde desde 2010, aí, nesse meio do caminho, tá? Aqui, vou passar a voz agora para minha colega Patrícia para falar um pouquinho do serviço dela também, de como funciona. Oi, eu vim falar um pouquinho aqui do meu serviço. Eu estou dentro da farmácia hospitalar. E dentro da farmácia hospitalar existe o serviço de farmácia clínica. O que é esse serviço de farmácia clínica? Ele nada mais é um serviço que promove o uso racional de medicamentos no hospital. E mais para frente vocês vão entender um pouquinho e por que isso tem tudo a ver com sustentabilidade, tá? Então, o nosso serviço ele é composto por 4 farmacêuticas clínicas, que não pôde estar aqui hoje, e também uma supervisora. Aqui um pouquinho da minha formação. Então, eu sou graduanda em farmácia pela Universidade Católica de Santos, tenho pós-graduação em farmácia clínica hospitalar pelo Centro Universitário Internacional e tenho mestrado em saúde coletiva pela Universidade Católica de Santos. Aqui para falar um pouquinho para vocês dos nossos treinamentos, que a gente aplica os treinamentos de diversas formas, né? Então, hoje nós aplicamos em loco, com a equipe, nós participamos aí e fazemos workshops também. E hoje, com a nossa mudança também do perfil de atendimento, e a gente sabe da vida corrida e diversas funções que a gente tem dentro da unidade, a gente também tem os nossos treinamentos online, tá? Que a gente faz justamente para tentar atender a todos os profissionais das mais diversas áreas. Igual a gente está falando, o nosso setor ele é muito de apoio à equipe para que ele consiga atender esse paciente da forma mais segura possível. Então, esse é um dos nossos desafios no nosso dia a dia, tá? Então, quando a gente fala em atendimento ao paciente, a gente fala muito sobre a teoria do queijo suíço. Eu até trouxe a fotinha aqui para vocês, que é justamente a gente pensar nessas barreiras de segurança e justamente para que a gente consiga enxergar
né, qual é o nosso gargalo e atuar de forma expressiva. Se vocês verem ali, a gente colocou uma seta, né, bem no final ali, que é antes do paciente, que é justamente o ponto que a gente vai conversar hoje, tá? Durante os nossos atendimentos, durante nosso dia a dia, a gente aplica de vários protocolos. Dentre eles, protocolos de sepsia, que é um protocolo aplicado justamente para ver se o paciente está ficando grave e ele tem alguma doença infecto-contagiosa que a gente ainda não sabe. Então, é justamente para a gente conseguir enxergar esse elo. A gente também tem um documento específico para aplicação de antibióticos de uso comunitário. Sabe aquela pessoa que está em casa, que está com uma infecção urinária e ela vai para dentro da unidade? Então, é justamente para a gente olhar para esses pacientes que não foram internados, não tiveram a primeira internação, mas que, de alguma forma, eles chegam já com uma infecção. Então, a gente faz um rastreio aí, para pensando em flora, quais são os principais micro-organismos, qual é o perfil de resistência, a quais antibióticos que esses micro-organismos respondem, justamente para a gente desenvolver um protocolo direcionado conforme a população e direcionado conforme a necessidade do paciente. Então, agora que a gente vai falar do stewardship, ele está bem ali, bem antes do paciente. Então, ele é um dos nossos últimos documentos que a gente faz, um dos últimos processos que a gente faz justamente para segurar o paciente, tá? Então, aqui, falar um pouquinho para vocês também da nossa parceria de trabalho. Então, dentre, né, as nossas parcerias, a gente tem a avaliação do médico, a gente tem a avaliação do enfermeiro. E aí, depois que a gente faz todo esse compilado, a gente também tem as prescrições dos médicos, que eles são avaliados justamente pelos nossos colegas farmacêuticos. Dentre, né, essas prescrições, a gente leva como base, a gente já tem o princípio de que esses profissionais bem treinados, qualificados e selecionados já têm o conhecimento do protocolo de sepsia, antibiótico-terapia empírica, e também a gente fornece estudo da flora hospitalar também para eles. E aí, depois disso, a gente vai falar um pouquinho agora do stewardship, que é uma temática que está crescendo, que nem todos os hospitais têm implantado. Quando a gente fala desse programa, é um programa já de ponta, né, que a maioria dos hospitais usam hoje, justamente pensando em segurança do paciente, tá? Então, a gente faz isso numa análise 360 mesmo. E a gente faz isso numa forma de alinhar essas condutas e discussões. Agora, eu vou passar a voz aqui para minha amiga, Patrícia, para dar continuidade, e ela vai falar desse programa que tem grande impacto para nós dentro do hospital. Então, eu acho que todos vocês devem estar se perguntando agora o que o antibiótico tem a ver com sustentabilidade, né? Quando um paciente ele usa um antibiótico, principalmente um antibiótico de uso restrito, que é aquele antibiótico que ele só é utilizado dentro do ambiente hospitalar, eu gero um resíduo químico ali muito grande. E esse resíduo ele pode ir para o meio ambiente. Então, quando eu tenho um descarte de antibióticos ali, esse antibiótico ele vai para o solo, ele vai para as águas, ele volta para os animais, que consequentemente volta para a gente através da alimentação, o que é um conceito chamado One Health. Então, antibiótico está totalmente ligado a essa parte de sustentabilidade. E eu vou falar agora um pouquinho desse projeto que a gente fez no hospital. Então, foi um projeto que a gente fez no ano de 2024. Então, a coleta de dados ela ocorreu entre janeiro e dezembro de 2024. Os dados que a gente utilizou foram obtidos através do sistema Salutem e planilhas do Excel, intervenções farmacêuticas realizadas junto com a equipe de infecção hospitalar do hospital. E a gente fez a análise com o programa estatística Stata e também o Microsoft Excel. Pode passar. Bom, então, durante esse período, foram analisados 1.947 pacientes que estavam utilizando antibiótico dentro do hospital. A partir dessa análise, ela resultou em 2.134 intervenções farmacêuticas. O que são essas intervenções farmacêuticas? São medidas que a gente utiliza para poder promover o uso racional do medicamento, ou seja, diminuir o tempo de uso, trocar uma via para que aquele antibiótico de uso restrito não seja descartado no meio ambiente, entre outras. Então, a principal intervenção foi relacionada à duração da terapia, ou seja, o tempo que o paciente tomou antibiótico no nosso hospital. Porque a maioria dos hospitais, eles tendem a expor o paciente a um uso muito prolongado de antimicrobianos. E aqui no Hospital de Cubatão, a gente trabalha em contramão a isso. A gente vai para a redução do uso desses antimicrobianos, tá? Seguido, então, por transição de via endovenosa, ou seja, quando aquele paciente estava tomando um antibiótico pela veia e passou a tomar um antibiótico por via oral, tá? E também o ajuste de dose, tá bom? Pode passar. E
Diante dessa iniciativa que a gente teve, o hospital houve uma economia de 4.800 frascos. Então, foi um resíduo muito grande. Atenção de todos também que estiveram conosco aqui e desejar a todos aqui. Ambiental também teve uma economia monetária, como foi falado bem no começo hoje da apresentação, que a sustentabilidade ela também vem ao encontro à parte da economia. Então, foram economizados mais de 63 mil reais com essas iniciativas. Então, quando a gente fala de impacto direto, né, a gente fala muito desse impacto financeiro, mas também existem os impactos indiretos para nós, né? A gente fala primeiramente na resistência de antimicrobiano, justamente porque quando um micro-organismo está exposto àquele antibiótico sem necessidade, ele pode sim desenvolver uma resistência a esse antibiótico. Então, se ele vamos colocar aqui, o antibiótico que ele responde está aqui, né? O meu micro-organismo está aqui, o antibiótico está aqui. Só que eu coloco um antibiótico muito potente para ele, se ele ficar exposto aqui, ele pode desenvolver essa resistência e ele passa a não responder mais esse antibiótico mais tranquilo, vamos colocar dessa forma. Então, ele também pode fazer essa multiresistência. Um dos problemas que a gente tem, que faz muito tempo também, que a gente não tem acesso a drogas novas no mercado. Então, essa é uma preocupação mundial nossa com relação a esse desenvolvimento de bactérias multiresistentes, tá? Então, esse programa ele vai diretamente de encontro a isso. Eliminamos o uso de substâncias desnecessárias. Então, pensando para o paciente que ele não precisa tomar aquele antibiótico. Porque esse antibiótico ele pode melhorar muito a flora desse paciente, como ele também pode levar esse paciente a desenvolver outras comorbidades, né? Então, eu posso ter outras lesões, se não bem administradas. Então, ele faz também esse olhar direcionado para a necessidade do paciente. A gente reduz, né, a emissão de poluentes porque esses antibióticos deixam de ser utilizados, então são produtos que o paciente não precisa e que, de alguma forma, esse paciente está sendo exposto. Então, a gente consegue fazer esse também. Otimizamos o recurso financeiro. Então, esse recurso financeiro que a gente otimizou aqui, a gente pode utilizar em outros processos de melhorias também, tá? E a gente aproveita também o nosso melhor espaço interno, porque quando a gente começa a fazer esse circuito, a gente começa a otimizar espaço físico da unidade e que todos sabem que o espaço físico hoje é um dos nossos grandes desafios aí, justamente pensando que cada vez mais a gente tem maquinário, né, tem coisas grandes aí, então a gente consegue destinar melhor os nossos espaços internos. E a gente também consegue valorizar o desenvolvimento profissional, porque todo mundo que chega, por mais que a pessoa não tenha esse conhecimento intrínseco já da faculdade, a gente consegue garantir através dos treinamentos, dos protocolos e dar essa segurança. Então, nosso departamento é um departamento que vem muito de apoio à equipe assistencial, então a gente fica ali por trás dos bastidores, mas o nosso apoio é justamente garantir que esses profissionais sejam bem orientados, bem qualificados, para que eles consigam atender os pacientes da melhor forma possível e também conseguem aplicar essa educação, a educação diretamente com o paciente, para que ele entenda hoje que realmente ele não precisa do antibiótico tão potente, porque a bactéria que ele tem não é tão potente nesse sentido. Então, a gente consegue direcionar melhor a clínica, a gente consegue direcionar melhor a clínica e atendimento ao paciente. Então, essa aqui é uma mensagem que a gente deixa, né, que nós estamos nos unindo, né, e transformando para que a gente consiga transformar novas vidas. Então, em nome da Sociedade Brasileira Caminho de Damasco, nós agradecemos a oportunidade de colocar aqui um pouquinho do que a gente faz no nosso dia a dia. Obrigada, gente.